escalonamento. O escalonamento é um método de resolução de sistema linear, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um sistema linear com 3 equações, né? A primeira, a segunda e a terceira equação, com 3 incógnitas, que são o x, o y e o z. Além disso, nós temos aqui os termos independentes, que são os números, né? Como funciona o sistema linear? O sistema linear consiste em transformar os números que estão multiplicando pelo x, aqui e aqui, em zero. E o número que está multiplicando pelo y da última equação também ser zero. Ou seja, esses 3 elementos aqui, eles têm que ser iguais a zero. Então, é assim que se faz o escalonamento de um sistema linear, né? Deixando igual a zero os números que multiplicam x na segunda e terceira equação e o número que multiplica y na terceira equação. Vamos ver um exemplo aqui de escalonamento. Então, eu tenho aqui um sistema linear, deixa eu já marcar aqui, né? Com 3 equações. A primeira equação é 3x menos y mais 2z igual a 5. A segunda equação, 2x mais 3y menos 4z igual a 2. E a terceira equação, como y menos z igual a x. Então, antes de mais nada, nós vamos organizar esta equação aqui, no caso, a terceira equação, né? A ordem tem que ser, primeiro, o x, como está aqui nessas duas equações. Em seguida, vem o y e depois vem o z. Sempre nessa ordem, x, y, z. X, y, z. Então, aqui, nós estamos observando que não está na mesma ordem que essas duas outras. Então, nós vamos mexer aí com o x, né? Nós vamos pegar o x que está aqui, somando, e vamos transportar ele para cá. Ele vai mudar de lugar, ele vai pular aqui o sinal de igual. Então, esse sinal dele vai inverter. Em vez de mais, ele passa a ser menos. Os demais termos continuam como estão. Então, mais y menos e igual a zero, porque o x estava aqui, foi lá para frente, então aqui zerou. As equações de cima, nós só repetimos elas aqui. Então, essa aqui foi escrita aqui, essa aqui foi escrita aqui, porque já estão organizadas, não precisaria mexer em nada. Só mexemos mesmo com essa aqui pela questão da organização, né? Colocando o x, depois o y e depois o z. Antes de começar a escalonar esse sistema, vamos observar que a primeira equação, a que está escrita primeiro aqui em cima, ela tem que ter o número que está multiplicando pelo x igual a 1 ou igual a menos 1, para facilitar, tornar o método um pouco mais fácil, né, de desenvolver. Então, aqui nós temos, na primeira equação, o número que está multiplicando pelo x é o 3, né? E na segunda equação aqui, o número que está multiplicando pelo x é o 2. Na terceira equação, nós temos o número que multiplica x sendo menos 1, né? Então, é conveniente deixar esta equação aqui, no lugar dessa. Então, nós vamos fazer uma troca. Nós vamos escrever essa aqui como primeira equação e essa equação que é a primeira, nós vamos escrever como terceira equação, né? Então, vamos fazer aí a troca dessas duas equações. Então, vamos lá, vamos escrever essa aqui como primeira equação. Então, eu vou ter menos 1x mais y menos e igual a zero. A segunda equação não há alteração, ela continua sendo a segunda equação. 2x mais 3y menos 4z igual a 2. E a terceira equação vai ser essa aqui, que era a primeira, mas nós mudamos, trocamos com essa aqui. Então, ela passa a ser a terceira equação. 3x menos y mais 2z igual a 5.
Então, eu vou ficar com o sistema linear deste jeito. Agora sim, né, eu tenho aí o sistema organizado, pronto para começar a fazer aí o escalonamento dele. E eu tenho que lembrar que esses termos aqui, ó, eles vão ter que ser iguais a zero. Então, esses três termos aqui, né, esses 2x e esse y, eu vou ter que igualar eles a zero. Então, nós vamos começar repetindo, abrindo a chave aqui e repetindo essa primeira equação aqui. Vamos repetir. Menos 1x mais y menos e igual a zero. Veja, eu repeti, então, a primeira linha, a primeira equação aqui no sistema linear. Nós vamos ter que deixar esse termo aqui igual a zero, né? Então, para zerar esse número, que é mais 2, eu preciso do seu simétrico, que é o menos 2, né? Então, é esse número que eu vou multiplicar essa linha de cima. Só que eu não vou usar o negativo, porque já tenho ele aqui. Então, em vez de colocar menos 2, como eu já tenho um sinal de menos aqui, eu preciso somente do 2. Vamos multiplicar toda essa linha, esses números que estão aqui nessa linha. O menos 1, depois o mais 1 que está aqui no y, o menos 1 aqui do z e o 0. Esses 4 números nós vamos fazer vezes 2. Então, vamos lá. Menos 1 vezes 2 é menos 2. E o x que está aqui acompanha. Em seguida, nós temos mais um y. Então, mais 1 vezes 2 é mais 2. E o y que está aqui acompanha. Em seguida, nós temos menos 1. Então, vamos multiplicar. Menos 1 vezes 2 é menos 2. E o z acompanha. O sinal de igual, a gente repete ele aqui. E 0 vezes 2 é igual a 0. Então, veja, eu multipliquei toda a linha por 2 para obter menos 2 na equação para poder fazer o procedimento que é necessário para zerar este termo. Então, depois que eu faço isso, eu pego esta equação que eu estou trabalhando, né? É essa aqui que eu quero zerar primeiro. Então, essa aqui eu escrevo aqui embaixo. X embaixo de x, y embaixo de y, z embaixo de z, sempre organizando. E o 2 aqui embaixo do zero. Organizando para que eu possa passar um traço, fazer um sinal aí de soma e somar estes termos, né? Somar x com x, y com y e z com z. Vamos começar por aqui, então. Menos 2x mais 2x, isso aqui é zero. 0x. Continuando, nós temos mais 2y mais 3y, que vai gerar mais 5y. Na sequência, nós temos menos 2z mais menos 4z. Esse mais menos é menos. Então, na verdade, nós temos menos 2 menos 4z, que gera o menos 6z. Igual 0 mais 2 é 2. Então, veja que com esse processo eu consegui aqui zerar o x. Né? Então, eu vou cortar, não preciso trazer para a equação aqui para o sistema, se quiser pode, mas eu não vou trazer, eu vou trazer só esses números aqui, vou levar para cá, 5y menos 6z igual a 2, né? Então, eu trouxe essa nova equação, e a terceira equação aqui eu vou repetir, porque por enquanto eu não estou usando ela, então eu vou repeti-la aqui. O que nós observamos nesse sistema? Que esse termo aqui, nós já conseguimos zerar, tá vendo? Deu 0x, então, já zeramos esse termo. Ok, o próximo passo é zerar esse aqui, tá? Então, zeramos esse, agora nós vamos zerar esse. Continuamos usando a primeira linha, multiplicando ela e obtendo o mesmo procedimento que foi feito aqui, para que o termo aqui seja igual a zero. Então, veja,
eu tenho aqui mais 3x. Eu preciso do seu simétrico. O seu simétrico é menos 3. Aqui na primeira linha, eu já tenho sinal negativo. Então, na verdade, eu só vou precisar do 3 para obter justamente o que eu preciso. Se aqui fosse positivo, por exemplo, aí sim, aí eu ia precisar do menos 3 para fazer uma vez menos 3 e obter o menos 3. Mas o sinal já está aqui, então eu não preciso colocá-lo aqui na hora de multiplicar. Vamos lá, vamos pegar os números que estão nessa linha, que são o menos 1, o mais 1 do y, o menos 1 aqui do z e o 0. Vamos multiplicar todos eles por 3. Vamos começar. Então, menos 1 vezes 3 é menos 3. E o x acompanha. Em seguida, mais 1 vezes 3 é mais 3. E o y acompanha. Em seguida, menos 1 vezes 3 é menos 3. E o z acompanha. Sinal de igual. E agora o 0. 0 vezes 3 é 0. Então, veja que eu usei um recurso aqui de multiplicar tudo por 3 para obter o menos 3x, que é o que eu preciso para zerar aqui este termo. Vamos, então, levar esta equação para cá, escrevendo embaixo, para poder obter aquilo que a gente precisa. Passo um traço aqui e o sinal de mais, sinal da soma. Vamos começar, então, a somar os termos semelhantes, que é o x com o x, o y com o y e o z com o z. Menos 3x mais 3x dá 0x, né? Então, aqui a gente já corta e sabe que dá 0. Continuando, mais 3 mais menos 1, mais com menos é menos. Então, a conta que nós vamos fazer é mais 3 menos 1, que dá mais 2y. Continuando, nós temos menos 3 mais 2. Então, esse mais é mais. Então, menos 3 mais 2 é menos 1z. Igual 0 mais 5, 5. Então, veja que aí nós temos uma nova equaçãozinha para colocar aqui no sistema, que vai ficar assim. Primeira linha normal, né? Nós não mexemos com ela, nós só multiplicamos para obter o que a gente precisa nas equações de baixo, mas ela permanece sempre a mesma. A próxima equação, que é a segunda, é essa aqui, que nós calculamos acima, 5y menos 6z igual a 2. E a terceira equação, que era essa, não é mais, agora é essa aqui que nós obtivemos. 2y menos 1z igual a 5. Então, veja que agora eu já consegui zerar os dois termos aqui, os 2x que eu tinha, eu não tenho mais. Eu consegui zerar estes termos. O próximo passo é zerar esse aqui, ó, tá? O y da última equação. Então, a última equação aqui é essa. Então, é esse y que eu tenho que zerar. E, detalhe, nós não vamos mais usar a primeira linha para fazer vezes, como nós fizemos aqui com a primeira linha, para cancelar, porque nós estamos mudando de letra, né? Enquanto nós estávamos cancelando o x, esses 2x aqui, nós usávamos a primeira linha para multiplicar e conseguir o resultado esperado. Agora, nós não vamos mais cancelar x, nós vamos cancelar o y. Então, nós vamos mudar de equação. Não é mais a primeira equação, a primeira linha. Agora, nós vamos trabalhar com a segunda linha. Então, é com esta segunda equação que nós vamos obter aí os cálculos esperados, né? Então, vamos lá. Voltando, então, nós temos aqui o sistema linear, né, que nós acabamos de obter, que é um menos 1x mais y menos z igual a 0.
O 5y menos 6z igual a 2 e o 2y menos 1z igual a 5, né? Então, nós vamos ter que obter zero aqui. O que vai acontecer? Aqui eu tenho mais 2. O simétrico de mais 2 é menos 2. Só que aqui o número já não é 1, o número é 5. Como é que eu vou transformar através da multiplicação esse mais 5 em menos 2? Não vai ser possível. Então, eu vou ter que utilizar um recurso que é multiplicar essas duas linhas, né? Então, eu vou pensar num número que multiplicando as duas linhas, eu consigo obter números simétricos aqui. Pode ser qualquer número, tá? Desde que eu consiga. Um exemplo, por exemplo, é o 2. Se eu fizer aqui 5 vezes 2, eu vou ter 10. Aqui eu também vou precisar ter 10. Então, eu posso fazer 2 vezes 5 para obter o 10. Ou outros números que sejam possíveis. Qualquer número que atenda à necessidade de que esses números têm que ser simétricos, eu posso utilizar. E sempre lembrando que um tem que ser positivo e o outro negativo. Veja, aqui nesse caso, os dois números são positivos. É mais 5 e mais 2. Um deles precisa ser negativo. Tanto faz o primeiro ou o segundo. Isso não tem diferença. Um deles tem que ser negativo, eu escolho aquele que eu achar melhor. Por exemplo, eu vou colocar aqui na linha de cima um sinal de menos para poder obter isso. E vou usar o 2, o menos 2. Usando o menos 2, como é que fica então a equação, essa equação aqui? Bom, vamos lá, vamos multiplicar. 5 vezes menos 2. Eu tenho menos 10. E o y acompanha. Seguindo a sequência, eu tenho menos 6 vezes menos 2. Primeiro que menos com menos é mais. E 6 vezes 2 é 12. E o z que está aqui acompanha. Em seguida, eu tenho o sinal de igual. E depois eu tenho o número aqui, ó, 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Então, veja, o que foi feito aqui, eu peguei esses três números, que são o 5 menos 6 e o 2, e multipliquei eles, os três, por menos 2. Gerou essa equação linear aqui, né? E agora, eu vou fazer a multiplicação com a linha de baixo. Só que agora, eu vou multiplicar por 5. Vamos ver como é que fica se eu multiplicar por 5? Vamos lá. 2 vezes 5, 10. E o y que tá aqui acompanha. Na sequência, menos 1z. Então, eu tenho menos 1 vezes 5. Dá menos 5 e o z acompanha. Sinal de igual e eu vou ter 5 vezes 5, que dá 25. Então, veja que foi usado esse recurso do menos 2 e do 5 para gerar números simétricos aqui, né? Então, gerou o menos 10 com o mais 10, isso vai se anular e o objetivo é isso. Como eu disse anteriormente, eu posso usar quaisquer números aqui, quaisquer, desde que na hora que eu for fazer esse número que tiver aqui com um y vezes esse, dê números iguais na linha de cima e na linha de baixo, os resultados, ó, tem que ser iguais apenas com sinais invertidos. Por quê? Agora eu vou somar as duas equações para obter o anulamento aí do y. Menos 10y com mais 10y, isso aqui zerou, dá 0y. Continuando, nós temos mais 12z mais menos 5z. Eu só posso somar z com z, né? Y com Y, Z com Z, no caso do X, quando nós fizermos X com X e número com número. Não posso somar esse com esse, não dá, né? Então, tem que ser os termos semelhantes, esse com esse. Então, mais 12, mais com menos é menos, então eu tenho mais 12 menos 5. E isso dá mais 7z, igual menos 4 mais 25. Isso dá 21.
Então, veja que eu consegui obter aquilo que eu necessito, né? Que é zerar o y. Vamos ver como é que fica, então, o sistema linear. O sistema linear fica assim, a primeira linha normal, né? Nós não estamos usando ela, não estamos cancelando nenhum termo dela. Então, ela continua a mesma até o final do exercício. A segunda linha também vai ficar normal. Ah, mas nós multiplicamos. Sim, nós multiplicamos para obter o recurso, mas na verdade é a linha que nós estamos anulando que vai mudar. Por exemplo, aqui eu não vou anular o y. Eu preciso anular o y da terceira linha. Então, é esse que eu tenho que anular. Então, é essa linha que vai mudar. Essa aqui foi multiplicada por menos 2 para obter isso, mas ela não vai mudar, porque não precisa cancelar mais nenhum termo, já foi cancelado o x que estava aqui. Agora, a última linha, sim, já não vai ser mais essa, vai ser essa aqui, 7z igual a 21, porque nós anulamos. Veja que nós obtivemos exatamente a proposta do exercício, que é zerar o x aqui, zerar o x e o y da linha de baixo, né? Então, nós conseguimos aí o que era para ser feito. E aí, o sistema vai ficar desse jeito. Menos x mais y menos e igual a 0. Próxima linha, 5y menos 6e igual a 2. E a próxima linha, que é a terceira equação, 7z igual a 21. Agora sim, o sistema está escalonado, né? Então, quando eu tenho o sistema desse jeitinho aqui, eu afirmo que foi feito o escalonamento e ele é um sistema escalonado. Então, resta agora a parte final desse exercício, que é encontrar o valor das incógnitas. Quanto que vale o x, o y e o z? Para isso, a gente começa com a terceira equação, a última equação aqui, porque ela é uma equação mais simples, mais curta. Então, nós vamos escrever 7z igual a 21 e vamos encontrar o valor de z. De que maneira? Deixando ele sozinho, pegando esse 7 que está multiplicando e passando para o lado de lá, dividindo. Então, eu tenho 21 dividido por 7, que dá 3. E já encontrei, então, o valor de z. Z igual a 3. Em seguida, nós vamos pegar a equação de cima. Então, nós começamos com essa e agora nós vamos pegar a de cima. Vamos pegar essa daqui. Então, vamos anotar aqui a equação. 5y menos 6e igual a 2. E o que nós vamos fazer? Tá vendo aqui o z igual a 3? Então, nós vamos trocar esse vezes z passa a ser vezes 3. Com isso, nós vamos encontrar o valor do y. Veja, eu troquei o z pelo valor dele, que é 3. E já faço a multiplicação. 6 vezes 3 é 18. Então, minha linha vai ficar assim, minha linha de equação fica assim, 5y menos 18 igual a 2. E aí, é uma equação do primeiro grau. Eu tenho que deixar o y sozinho, isolado. Então, esses números que estão aqui, o menos 18 e o vezes 5, vão ter que ir para o outro lado. Nós começamos com o menos 18, que vai para lá como mais 18. E aí, eu vou ter 2 mais 18, que é igual a 20. E agora, eu posso passar o 5 que está multiplicando, ao contrário da multiplicação, que é a divisão. Então, eu chego na conclusão de que o y é igual a 4. 20 dividido por 5 é 4. Achei o valor do y. Falta só o valor de x. Para isso, nós vamos pegar agora a primeira equação. Vou escrevê-la aqui. E aí, nós vamos trocar os valores que nós já sabemos, que é o z, que é igual a 3, e o y, que é igual a 4, vamos trocar. Então, eu vou ter menos x mais y igual a 4, vamos escrever, menos z igual a 3, e o igual a 0. Vamos resolver essa conta aqui.
vamos ter menos x, mais 4 menos 3 é mais 1, né? Igual a 0. Mais 4 menos 3 dá mais 1. E agora, a gente tem que deixar o x sozinho. Então, esse mais 1 que tá aqui, passa para o outro lado como menos 1. Automaticamente, nós sabemos que o sinal negativo não pode ficar aqui. Então, nós vamos multiplicar toda a linha por menos 1, que é uma regra usada sempre que o sinal negativo estiver aqui. Então, menos com menos é mais, igual, menos com menos é mais. Veja, não muda nada, tá? Multiplicar por menos 1 não modifica nada. O x continua sendo x, o 1 continua sendo 1. A única coisa que muda são os sinais. Então, sinal negativo passa a ser positivo, né? Menos com menos é mais e menos com menos é mais. Eu uso isso toda vez que eu chegar numa resposta de uma equação, menos x igual. Aí eu uso esse recurso, porque eu tenho que chegar numa resposta x igual a algum valor, e não menos x é igual, né? Então, para tirar o sinal de menos do x, eu multiplico toda a linha por menos 1 e não vai mudar nada em relação aos números, apenas em relação aos sinais que vão inverter. Então, tá aí, né? Nosso sistema, resposta, solução. Solução do sistema são os resultados de x, y e z. Quanto que deu o meu x? Aqui, x igual a 1. E o y? Ah, o y deu 4. E o z? Z igual a 3. Então, conjunto solução, 1, 4 e 3.